Meu marido deixou nosso filho e eu sozinhos enquanto havia um invasor em nossa casa. Meu marido, Troy, sempre falava sobre ser o homem da casa, dizendo: "É isso que os maridos fazem, Lily. Nós protegemos nossas famílias." Ele estufava o peito nos churrascos da vizinhança, contando a todos como lidaria com qualquer ameaça à sua família, garantindo que esses criminosos não saberiam o que os atingiu. Mas em 15 de outubro, às 2h47 da manhã, ouvimos vidro quebrando no andar de baixo. Balancei Troy para acordá-lo, avisando que havia alguém na casa. Ele se sentou e escutou. Nosso filho de 4 anos, Nate, estava dormindo entre nós por causa de pesadelos. Troy pegou o celular, pulou da cama e disse que ligaria para a emergência do carro. Quando perguntei: "E nós?", ele sussurrou que precisava buscar ajuda e mandou ficarmos quietos enquanto já calçava os sapatos. Supliquei para que não nos deixasse ali, mas ele disse que estaria logo ali fora para sinalizar a polícia mais rápido. Ele saiu pela porta do quarto e ouvi seus passos na escada, a porta dos fundos, abrindo e o carro ligando. Ele foi embora. Peguei Nate, tranquei-nos no banheiro e liguei para a polícia sozinha enquanto alguém revirava nossa sala de estar. O invasor foi embora depois de levar nossa TV e as joias da minha avó. A polícia chegou 12 minutos depois, e Troy encostou o carro logo atrás deles. Ele me abraçou na frente dos policiais dizendo: "Graças a Deus você está segura." E um policial o elogiou por ter ido buscar reforços. Troy apenas assentiu, como se tivesse orquestrado toda a resposta. Na manhã seguinte, ele explicou sua estratégia durante o café da manhã e disse que uma pessoa precisava ficar em segurança, para garantir que a ajuda chegasse, chamando isso de táticas básicas de sobrevivência. Quando questionei que ele deixou o filho para trás para se salvar, ele argumentou que se tivesse ficado e o bandido subisse, todos seríamos vítimas. Ele alegou ter feito a escolha tática, que eu via como a escolha do covarde, e me disse para não ser emotiva, pois homens pensam estrategicamente, enquanto mulheres apenas reagem. Quando sua irmã perguntou o que houve, Troy contou que coordenou com a polícia enquanto eu entrava em pânico no banheiro. Na casa do irmão, ele virou o herói que foi mais esperto que o ladrão, dizendo que é preciso estar 3 passos à frente. Comecei a fazer aulas de defesa pessoal, e Troy riu, dizendo que eu não confiava nele para me proteger. Respondi que estava exatamente certo. Instalei novas fechaduras, sistema de segurança e luzes com sensor. E ele reclamou dos gastos, dizendo que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Comprei um taco de beisebol para o quarto. Ele o levou para a garagem, dizendo que eu me machucaria. Eu o trouxe de volta. Ensinei ao Nate nosso novo plano de segurança. Correr para o banheiro, trancar a porta e ligar para a polícia. Praticamos até ele saber perfeitamente, enquanto Troy chamava isso de paranoia, e dizia que eu estava assustando o menino com minha preparação para o fim do mundo. 3 anos se passaram e eu continuei treinando, e Troy continuou falando. Ele recontava a história do ladrão em cada reunião, e cada versão o tornava mais heróico, dizendo que teve que tomar uma decisão em uma fração de segundo para salvar a família. Enquanto isso, ele engordou quase 20 quilos e não conseguia subir as escadas sem ficar ofegante. Sua ideia de segurança era deixar a luz da varanda acesa. No mês passado, Troy estava na casa do irmão, Keith, enquanto este viajava. Apenas Troy sozinho, cuidando do lugar. Às 3 da manhã, alguém invadiu pela porta de correr, e Troy me ligou sussurrando em pânico, dizendo que havia alguém na casa e perguntando o que fazer. Mandei ele ligar para a polícia, mas ele disse que não podia, pois ouviriam, e implorou para que eu ligasse. Perguntei onde estava o pensamento tático dele e disse para ele ir para o carro e sinalizar para a polícia. Ele choramingou que não conseguia ir ao carro porque os bandidos estavam lá embaixo. Então eu disse: "Uma pessoa precisa ficar em segurança para garantir que a ajuda chegue. Lembre-se das táticas básicas de sobrevivência." Ele implorou e eu respondi: "Homens pensam estrategicamente, não seja emotivo sobre isso." Ele perguntou se eu estava falando sério e eu disse que estava 3 passos à frente como ele me ensinou. O invasor levou os tacos de golfe e o notebook do Keith enquanto Troy se escondeu em um armário por 40 minutos. Ele acabou ligando para a polícia, chorando baixinho para o atendente. A câmera de segurança do Keith filmou Troy, saindo sorrateiramente pela janela dos fundos depois que o ladrão foi embora, caindo nos arbustos e rastejando para se esconder atrás das latas de lixo até a polícia chegar. Keith me mandou a filmagem. Eu não compartilhei em lugar nenhum, não precisei. A própria versão do Troy o entregou, dizendo que o cara era enorme e provavelmente armado, e que ele teve que esperar o momento certo, assim como esperou o momento certo conosco. Perguntei qual era a diferença, já que daquela vez o plano dele foi fugir de carro e torcer para que nós nos virássemos. Ele começou a dormir no sofá depois disso. Então, o inesperado aconteceu. Troy limpou a garganta do sofá onde vinha dormindo na última semana. Eu estava fazendo café da manhã para o Nate quando Troy apareceu na porta da cozinha usando a mesma camisa de ontem. Ele se apoiou no batente da porta com os braços cruzados. Derramei leite na tigela de cereal do Nate e não olhei para cima. Troy mudou o peso do corpo e coçou a barriga através da camisa amassada. Ele abriu a boca 2 vezes antes de sair alguma palavra. Ele disse que estava pensando sobre nosso casamento e acreditava que devíamos tentar terapia para superar essa fase difícil. Coloquei a caixa de leite na mesa com mais força do que pretendia. As palavras "fase difícil" pairaram no ar entre nós como se ele tivesse acabado de descrever uma pequena discordância sobre cores de tinta. Nate olhou para cima de seu cereal com leite pingando da colher. Troy continuou falando sobre como todos os casamentos passam por momentos difíceis, e a coisa madura a fazer seria buscar ajuda profissional. Eu olhei para ele parado ali em sua camisa suja, agindo como se eu fosse a única com o problema. Ele disse que um bom conselheiro poderia nos ajudar a nos comunicar melhor e entender as perspectivas um do outro. Desliguei o fogão e me virei totalmente para ele pela primeira vez em dias. Minha voz saiu plana e fria quando disse a ele que não havia nada para superar. Ele era um covarde que abandonou sua família 2 vezes e eu estava cansada de fingir o contrário. O rosto de Troy ficou vermelho e ele se desencostou do batente da porta.
Ele disse que eu estava sendo dramática sobre decisões táticas que ele tomou sob pressão. Sua voz ficou mais alta ao explicar novamente como ele tinha que pensar estrategicamente em situações perigosas. Disse ao Nate para levar seu cereal para o quarto e assistir desenhos. Nate pegou sua tigela e saiu sem discutir, porque mesmo aos 4 anos, ele podia sentir a tensão. Troy me seguiu enquanto eu caminhava para a sala de estar. Ele continuou dizendo que eu não entendia como os homens tinham que fazer escolhas difíceis para proteger suas famílias. Peguei o travesseiro dele do sofá e joguei nele. Bateu no peito dele e caiu no chão entre nós. Eu disse que a única coisa que ele protegia era a si mesmo e que eu tinha terminado de ouvir suas desculpas. Na manhã seguinte, esperei Troy sair para o trabalho antes de ligar para Lorraine. Minhas mãos tremiam enquanto discava o número dela. Ela atendeu no segundo toque e eu disse 3 palavras. Eu quero o divórcio. Lorraine não perguntou se eu tinha certeza ou me disse para pensar sobre isso. Ela disse que viria imediatamente e desligou. 30 minutos depois, o carro dela entrou na minha garagem. Ela entrou pela porta da frente carregando um caderno e sua bolsa. Sentamos à mesa da cozinha e ela tirou um cartão de visita de Richard Hernandez. A amiga dela o usou para o divórcio há 2 anos e disse que ele era duro, mas justo. Lorraine abriu seu caderno e começou a escrever. Ela perguntou sobre nossa hipoteca e eu disse que ainda devíamos cerca de 200 mil. Ela perguntou sobre contas bancárias e expliquei que tínhamos uma conta corrente conjunta e poupanças separadas. Ela perguntou sobre meu trabalho e eu disse que ganhava um dinheiro decente como gerente de escritório. Ela anotou tudo em colunas organizadas. Perguntou se Troy já tinha me batido e eu disse que não. Perguntou se ele já tinha me ameaçado e eu disse que não. Ela perguntou quais motivos eu tinha para o divórcio e eu ri sem nenhum humor. Abandono parecia dramático demais, mas era a verdade. Lorraine continuou escrevendo e fazendo perguntas. Tínhamos alguma propriedade além da casa? Troy tinha contas de aposentadoria pelo trabalho? Eu tinha documentação da renda dele? Respondi tudo enquanto Nate brincava com blocos na sala. Fizemos uma lista de cada documento que eu precisaria reunir. Contra-cheques dos últimos 6 meses, declarações de imposto, de renda dos últimos 3 anos, extratos de hipoteca e contas de serviços públicos, extratos bancários de 1 ano atrás. Lorraine circulou a palavra evidência no topo de uma página. Ela perguntou se eu tinha algo que mostrasse o caráter de Troy ou sua aptidão como pai. Pensei nas filmagens de segurança do Keith paradas no meu e-mail. Os olhos de Lorraine ficaram afiados quando mencionei isso. Ela disse que eu precisava levar isso para o advogado junto com tudo o mais. 3 dias depois, sentei no escritório de Richard Hernandez, com uma pasta cheia de papéis no colo. O escritório dele ficava no 3º andar de um prédio no centro, com carpete cinza e paredes brancas. Richard era mais jovem do que eu esperava, com cabelo escuro e óculos. Ele apertou minha mão e gesticulou para a cadeira em frente à sua mesa. Sentei-me e coloquei minha pasta na mesa dele. Ele abriu e começou a olhar os papéis, da hipoteca e extratos bancários. Eu tinha imprimido meus contra-cheques e os de Troy também, já que tinha acesso ao nosso e-mail conjunto. Richard olhou cada página cuidadosamente sem dizer nada. Depois de alguns minutos, ele olhou para cima e pediu para eu contar o que aconteceu. Comecei com a primeira invasão há 3 anos, quando Troy deixou Nate e eu sozinhos. Richard ouviu sem interromper ou tomar notas. Contei a ele sobre os 3 anos seguintes e como Troy continuou mentindo sobre o que aconteceu. Contei a ele sobre a casa de Keith, o armário e as filmagens de segurança. A expressão de Richard não mudou durante nada disso. Quando terminei, ele tirou os óculos e os limpou com a camisa. Ele disse: "Meu caso é direto, já que não há abuso para provar, apenas diferenças irreconciliáveis." A palavra soou clínica e fria, mas também exatamente certa. Richard colocou os óculos de volta e perguntou sobre a custódia. Eu disse que queria a custódia primária de Nate. Ele assentiu e fez uma anotação em seu bloco. Perguntou se eu achava que Troy lutaria pela custódia, e eu disse que provavelmente não se exigisse esforço real. Richard recostou-se na cadeira e perguntou se eu tinha alguma evidência do caráter de Troy que pudesse ajudar nos arranjos de custódia. Mencionei as filmagens de segurança de Keith novamente. O rosto inteiro de Richard mudou. Seus olhos ficaram mais brilhantes e ele se inclinou para a frente. Ele disse que a documentação da incapacidade de um pai de proteger uma criança poderia ser relevante nas decisões de custódia. Ele perguntou se eu poderia conseguir uma cópia do arquivo de vídeo completo. Eu disse que Keith já tinha me enviado. Richard pediu para eu encaminhar para o endereço de e-mail dele imediatamente. Ele disse que não provaria que Troy era um pai ruim, mas estabeleceria um padrão de comportamento que contradizia suas alegações sobre ser um protetor. Peguei meu telefone ali mesmo no escritório dele e encaminhei o e-mail de Keith. O computador de Richard apitou alguns segundos depois. Ele abriu o vídeo e assistiu tudo sem dizer uma palavra. Quando Troy caiu nos arbustos, a boca de Richard se contraiu como se ele estivesse tentando não sorrir. Quando o vídeo terminou, Richard fechou o notebook e olhou para mim. Ele disse que tínhamos um caso forte para a custódia primária, com Troy recebendo visitação padrão. Ele explicou o cronograma para dar entrada. Levaria cerca de 1 semana para preparar a papelada e então Troy seria notificado. Richard disse que eu deveria esperar que Troy ficasse com raiva e possivelmente vingativo. Eu disse a Richard que Troy estava dormindo no nosso sofá há 1 semana e mal falava comigo. Richard disse que isso provavelmente mudaria assim que Troy recebesse os papéis. Saí do escritório de Richard me sentindo mais leve do que me sentia em meses. Sentei no meu carro na garagem do prédio e liguei para Keith. Ele atendeu após 3 toques parecendo cansado. Expliquei que precisava das filmagens de segurança para meu advogado de divórcio. Keith ficou quieto por um segundo e depois disse que sentia muito que tivesse chegado a esse ponto. Eu disse a ele que tinha chegado a esse ponto há 3 anos. Eu só não tinha aceitado ainda. Keith disse que me enviaria o arquivo de vídeo completo do sistema de segurança dele. Agradeci e estava prestes a desligar quando ele falou novamente. Ele disse que sentia muito que Troy tivesse se tornado assim.
A voz dele tinha uma tristeza real, como se ele tivesse perdido algo também. Eu disse a ele que não era culpa dele que seu irmão fosse um covarde. Keith riu, mas soou vazio. Ele disse que enviaria o vídeo dentro de 1 hora. Agradeci novamente e desliguei. Meu telefone vibrou 50 minutos depois com um e-mail de Keith. O arquivo de vídeo estava anexado junto com uma mensagem curta. A mensagem dizia que ele esperava que eu conseguisse tudo o que merecia no divórcio. E que Nate tinha sorte de me ter como mãe. Sentei no meu carro e chorei pela primeira vez desde que tudo isso começou. Troy chegou do trabalho no horário habitual naquela quinta-feira. Eu tinha buscado Nate na creche e dado o jantar. Nate estava assistindo desenhos na sala. Ouvi o carro de Troy na garagem e meu coração começou a bater forte. Os papéis do divórcio estavam no balcão da cozinha onde eu os deixara naquela manhã. Ouvi a chave de Troy na fechadura e a porta da frente abrindo. Ele gritou que estava em casa como se fosse um dia normal. Não respondi. Ouvi-o caminhar pela sala e bagunçar o cabelo de Nate. Então seus passos vieram em direção à cozinha. Eu estava parada na pia lavando o prato de Nate. Troy entrou e viu os papéis imediatamente. Ele parou na porta. Os papéis estavam em um envelope pardo com o nome dele escrito na frente. Troy pegou o envelope e o abriu. Ele tirou os papéis e começou a ler. Continuei lavando o prato mesmo que já estivesse limpo. Troy leu em silêncio pelo que pareceram 10 minutos. Então ele olhou para mim com um choque genuíno, no rosto, como se nunca tivesse acreditado que eu realmente faria isso. Sua boca se abriu, mas nada saiu. Ele olhou de volta para os papéis e os folheou. Suas mãos tremiam levemente. Ele colocou os papéis no balcão e pressionou as palmas das mãos contra a superfície. Ele perguntou se eu estava falando sério sobre isso. Desliguei a água e sequei as mãos. Eu disse a ele que nunca tinha falado tão sério sobre nada na minha vida. Troy tentou a abordagem da culpa primeiro. Ele disse que eu estava destruindo nossa família por causa de um erro. Sua voz ficou suave e suplicante. Ele perguntou: "E o Nate crescendo sem o pai?" Ele disse: "Crianças precisam de ambos os pais, e eu estava sendo egoísta." Eu me virei e olhei diretamente para ele. Lembrei-lhe que ele já tinha escolhido deixar Nate durante uma invasão domiciliar, então ele mesmo tomou essa decisão. O rosto de Troy mudou de triste para defensivo. Ele disse que isso não era justo e que eu estava distorcendo o que aconteceu. Perguntei a ele qual vez eu estava distorcendo. A primeira invasão, quando ele fugiu de carro, ou a segunda, quando ele se escondeu em um armário por 40 minutos. O maxilar de Troy se contraiu, e suas mãos se fecharam em punhos no balcão. Ele disse que aquelas eram situações completamente diferentes e que eu sabia disso. Perguntei como eram diferentes. Ele não teve resposta para isso. Troy mudou de tática e ficou com raiva. O rosto ficou vermelho e ele se afastou do balcão. Ele disse que eu era fria e implacável. Disse que esposas de verdade apoiam seus maridos em tempos difíceis. A voz dele ficou mais alta ao dizer que eu o estava abandonando quando ele mais precisava de mim. Ele disse que eu era sem coração e cruel. Disse que eu nunca apreciei nada do que ele fez por essa família. Listou todas as maneiras como ele proveu para nós ao longo dos anos. Os pagamentos da hipoteca, o seguro do carro e as compras. Como se dinheiro fosse a mesma coisa que coragem. Como se pagar contas compensasse deixar seu filho em perigo. Deixei ele gritar até ele perder o fôlego. Quando finalmente parou de falar, a cozinha ficou quieta, exceto pelo som dos desenhos animados na outra sala. Fiquei completamente calma e disse a ele que o apoiei por anos enquanto ele levava o crédito pelo meu trabalho e mentia sobre sua coragem. Eu disse que o momento difícil que ele estava vivenciando agora era apenas a realidade, alcançando suas mentiras. Troy olhou para mim como se eu tivesse lhe dado um tapa. Eu disse a ele que liguei para a polícia sozinha durante a primeira invasão, enquanto ele estava sentado no carro. Disse que instalei o sistema de segurança, comprei o taco e fiz as aulas de defesa pessoal. Disse que ensinei ao Nate nosso plano de segurança enquanto Troy reclamava da despesa. Eu disse que fiz tudo para proteger nossa família enquanto ele dizia a todos que era o herói. O rosto de Troy foi de vermelho para pálido. Ele pegou os papéis do divórcio e saiu da cozinha. Ouvi-o subir as escadas e bater a porta do quarto. 20 minutos depois, ele desceu com uma mala cheia de roupas. Passou por mim sem dizer nada e saiu pela porta da frente. O carro dele ligou na garagem e foi embora. Nate entrou na cozinha e perguntou onde o papai tinha ido. Eu disse a ele que o papai ia ficar na casa do tio Keith por um tempo. Nate deu de ombros e perguntou se podia comer um lanche. Dei a ele uma maçã e o vi voltar para seus desenhos como se nada tivesse mudado. 2 dias depois, a caminhonete de Keith parou na entrada, logo após o jantar. Observei da janela da sala enquanto Troy carregava sacos de lixo cheios de suas roupas para a caçamba. Ele fez 3 viagens de ida e volta, cada vez movendo-se mais devagar, como se esperasse que eu saísse e o impedisse. Fiquei exatamente onde estava. Nate pressionou o rosto contra a janela ao meu lado e observou o pai carregar caixas para a caminhonete. Troy olhou para cima uma vez e viu nós dois parados ali. Ele levantou a mão em um pequeno aceno. Nate acenou de volta. Troy ficou lá por mais 1 minuto como se estivesse esperando por algo. Depois entrou no banco do passageiro. Keith saiu da garagem e a caminhonete desapareceu na rua. A casa pareceu diferente imediatamente. Não triste ou vazia, apenas mais leve. De alguma forma, como se alguém tivesse aberto todas as janelas e deixado o ar fresco varrer todos os cômodos. Fiz chocolate quente para o Nate e sentamos juntos à mesa da cozinha. Ele balançou as pernas sob a cadeira e perguntou onde o papai foi. Eu disse que o papai ia ficar na casa do tio Keith por um tempo. Nate assentiu e tomou um gole de seu chocolate quente. Ele perguntou se o papai voltaria amanhã. Eu disse, não. Não amanhã. Nate pensou sobre isso por um momento. Depois perguntou se podia assistir desenhos antes de dormir. Eu disse que sim, e ele correu para a sala, deixando sua caneca vazia na mesa. Na tarde seguinte, Lorraine apareceu com uma sacola da loja de ferragens. Ela despejou o conteúdo no balcão da minha cozinha e 3 novas fechaduras tilintaram na superfície.
Ela disse que Richard lhe disse que não havia problema em trocar as fechaduras, contanto que eu desse acesso a Troy quando ele pedisse suas coisas. Peguei uma das fechaduras e a virei nas mãos. Lorraine pegou uma chave de fenda da gaveta de bagunça e foi para a porta da frente. Eu a segui e segurei a folha de instruções enquanto ela removia a fechadura antiga. Os parafusos saíram facilmente e todo o mecanismo caiu em suas mãos. Ela jogou no lixo e alinhou a nova fechadura. Li as instruções em voz alta e ela trabalhou rapidamente, perfurando novos buracos onde eram necessários. Em 20 minutos, a porta da frente tinha uma fechadura nova e brilhante que a chave de Troy nunca abriria. Passamos para a porta dos fundos em seguida. Depois a porta da garagem para a casa. Lorraine testou cada fechadura 3 vezes para garantir que funcionasse sem problemas. Ela me entregou as novas chaves e eu as coloquei no meu chaveiro. Ela disse que era bom fazer algo prático depois de toda a papelada legal. Concordei e agradeci por ter vindo. Ela disse que é isso que as irmãs fazem. Depois perguntou se eu queria que ela ficasse para o jantar. Eu disse a ela que precisava falar com Nate a sós esta noite. Depois que Lorraine saiu, encontrei Nate construindo uma torre com seus blocos na sala. Sentei no chão ao lado dele e o ajudei a adicionar peças ao topo. Ele se concentrou muito para deixá-la perfeitamente reta. Quando a torre estava na altura do ombro dele, eu disse que precisava falar com ele sobre algo importante. Ele olhou para mim com seus grandes olhos e esperou. Eu disse que a mamãe e o papai iriam morar em casas diferentes agora. Ele perguntou se o papai estava bravo conosco. Eu disse, não, o papai não está bravo, mas às vezes os adultos decidem que são mais felizes vivendo separados. Nate perguntou se ele fez algo errado. Meu peito apertou e eu o puxei para o meu colo. Eu disse que ele não fez nada de errado e que tanto a mamãe quanto o papai o amam muito. Ele ficou quieto por 1 minuto. Depois perguntou se podia levar seus brinquedos para as 2 casas. Prometi que sim. Ele poderia levar os brinquedos que quisesse para a casa do papai e de volta para casa. Ele pareceu satisfeito com essa resposta e saiu do meu colo para continuar construindo. Ele adicionou mais 3 blocos à sua torre antes de perguntar se podia comer macarrão no jantar. Eu disse que sim e me levantei para começar a cozinhar. A mãe de Troy ligou enquanto eu estava escorrendo o macarrão. A voz dela veio pelo telefone já chorando. Ela disse que eu estava destruindo o filho dela e separando a família por nada. Disse que Troy cometeu um erro e eu o estava punindo para sempre. Disse que Nate precisava do pai em casa e eu estava sendo egoísta. Afastei o telefone do ouvido e despejei o macarrão em uma tigela. Ela continuou falando sobre o quanto Troy trabalhou duro para nos sustentar e o quão ingrata eu era. Disse que o filho dela merecia algo melhor do que uma esposa que desistiu do casamento. Deixei ela falar por exatamente 2 minutos enquanto misturava manteiga no macarrão do Nate. Quando ela me chamou de egoísta pela 3ª vez, eu disse que tinha que ir e desliguei. O telefone tocou novamente imediatamente. Desliguei o aparelho e levei o jantar para o Nate. 3 dias depois, entrei na academia para minha aula regular. Kira estava arrumando os tapetes de treino e olhou para cima quando entrei. Ela sorriu e disse que eu parecia diferente de alguma forma. Perguntei o que ela queria dizer e ela disse que eu parecia mais leve, como se um peso tivesse saído dos meus ombros. Larguei minha bolsa perto da parede e disse a ela que tinha pedido o divórcio. O rosto de Kira se abriu em um enorme sorriso e ela atravessou o tatame em 3 passos longos. Ela levantou a mão para um high five e eu bati minha palma na dela. O som ecoou pela academia vazia. Ela disse que já era hora e perguntou como eu me sentia. Eu disse que me sentia livre pela primeira vez em anos. Kira disse que podia perceber e que eu estava carregando o medo de Troy como se fosse o meu. Outros alunos começaram a chegar e começamos o aquecimento, mas eu não conseguia parar de sorrir. Durante os exercícios em dupla, me movi mais rápido e bati mais forte do que em meses. Kira notou e gritou incentivos do outro lado do tatame. Depois da aula, ela perguntou se eu queria tomar um café qualquer dia. Eu disse que sim e trocamos números. Ligou 4 dias depois enquanto eu preparava o almoço. Ele disse que Troy contratou um advogado e apresentou uma resposta à petição de divórcio. Perguntei o que dizia, e Richard explicou que Troy estava solicitando guarda compartilhada com tempo de convivência igual. Ele perguntou se eu estava confortável com esse arranjo, dado o histórico de Troy. Eu disse absolutamente não. Eu disse a Richard que queria a guarda primária com Troy, tendo visitação supervisionada no início. Richard perguntou se eu tinha preocupações específicas sobre a paternidade de Troy. Lembrei a ele sobre a invasão e como Troy deixou Nate e eu sozinhos em casa. Eu disse que Troy nunca tinha ficado sozinho com Nate por mais de algumas horas, e eu não confiava nele para manter nosso filho seguro. Richard disse que essas eram preocupações válidas, e que ele elaboraria uma proposta de custódia. Ele disse para esperar que o advogado de Troy resistisse firmemente. A carta chegou 6 dias depois. Richard ligou e leu para mim pelo telefone. O advogado de Troy chamou meu pedido de custódia de irracional e disse que isso mostrava que eu estava tentando alienar Nate de seu pai. A carta ameaçava usar minhas medidas de segurança como evidência do meu estado mental instável. Dizia que minha paranoia sobre segurança doméstica demonstrava uma incapacidade de pensar racionalmente. Richard riu enquanto lia essa parte. Perguntei o que era engraçado e ele disse que essa estratégia sairia pela culatra para o advogado de Troy. Ele explicou que minhas preparações de segurança mostravam uma paternidade responsável, especialmente porque realmente fomos roubados. Richard disse que responderia com a documentação de tudo o que eu tinha feito para proteger nossa família, enquanto Troy não fazia nada. Passei os 2 dias seguintes reunindo evidências. Peguei recibos do sistema de segurança, das novas fechaduras, das luzes com sensor. Encontrei meus registros das aulas de defesa pessoal mostrando 3 anos de treinamento consistente. Escrevi o plano de segurança que ensinei ao Nate e como o praticamos juntos. Documentei o taco de beisebol que Troy tentou esconder na garagem. Fiz cópias do boletim de ocorrência da nossa invasão. Imprimi e-mails onde Troy reclamava das caras medidas de segurança. Coloquei tudo em uma pasta e deixei no escritório de Richard. Ele folheou as páginas e assentiu com aprovação.
Ele disse que isso pintava um quadro claro de uma mãe que tomou medidas razoáveis para proteger seu filho, enquanto o pai descartava suas preocupações. Ele disse que o advogado de Troy tinha acabado de nos entregar o caso da custódia. 2 meses se arrastaram com advogados trocando cartas e apresentando moções. Richard me manteve atualizada sobre cada desenvolvimento, mas disse que precisávamos esperar pela data da mediação. Finalmente, o aviso chegou pelo correio. Tínhamos uma sessão de mediação agendada para a terça-feira seguinte às 10 da manhã. Tirei o dia de folga do trabalho e deixei Nate na casa de Lorraine. Cheguei ao escritório do mediador 15 minutos adiantada e sentei no meu carro ensaiando o que queria dizer. Richard chegou na hora certa e entramos juntos. A sala de espera tinha carpete cinza e cadeiras desconfortáveis. Troy já estava lá em um terno que parecia novo. Ele sentou-se ereto com as mãos cruzadas no colo, tentando parecer confiante. Seu advogado sentou-se ao lado dele revisando papéis. A mediadora nos chamou para a sala de conferências e todos nos sentamos ao redor de uma longa mesa. A mediadora se apresentou e explicou como o processo funcionaria. Ela disse que estávamos ali para discutir os arranjos de custódia e, esperançosamente, chegar a um acordo. Ela olhou para Troy e pediu que explicasse sua posição. Troy começou um discurso sobre ser um pai, envolvido que queria tempo igual com seu filho. A mediadora ouviu e fez anotações. Então ela olhou para cima e pediu a Troy que explicasse as filmagens de segurança da casa de Keith. O rosto de Troy ficou pálido e sua expressão confiante rachou. Ele olhou para seu advogado, que parecia tão surpreso quanto ele com a pergunta. Troy limpou a garganta e disse que o incidente na casa de Keith foi tirado de contexto. Ele disse que tomou uma decisão estratégica de esperar o momento certo para pedir ajuda. A mediadora o interrompeu e perguntou por que ele não pediu ajuda de dentro do armário. Troy gaguejou e disse que estava com medo de que o invasor o ouvisse. A mediadora perguntou se ele estava com o telefone no armário. Troy disse que sim. A mediadora perguntou por que ele não mandou mensagem, pedindo ajuda ou usou qualquer método silencioso para contatar a polícia. A boca de Troy se abriu, mas nenhum som saiu. Seu advogado se inclinou e sussurrou algo urgente em seu ouvido. Os ombros de Troy caíram. A mediadora pegou sua pasta de documentos e folheou várias páginas das minhas preparações de segurança. Ela perguntou a Troy diretamente por que ele mudou o taco de beisebol do quarto para a garagem. Troy se remexeu na cadeira e repetiu sua afirmação anterior sobre eu me machucar com ele. A mediadora escreveu algo em seu bloco de notas que fez o advogado de Troy fechar os olhos brevemente e balançar a cabeça. Richard encontrou meu olhar e deu um aceno mínimo. A mediadora fez várias outras perguntas sobre meu treinamento de defesa pessoal, a instalação do sistema de segurança e o plano de segurança que ensinei ao Nate. Troy tentou interromper 2 vezes para explicar sua perspectiva, mas seu advogado tocou em seu braço para pará-lo. Após 90 minutos de questionamento, a mediadora anunciou que faríamos uma pausa para o almoço e retornaríamos às 13 horas. Richard e eu caminhamos até uma lanchonete a 2 quarteirões de distância. Ele pediu um sanduíche de peru e eu pedi uma salada que mal toquei. Richard me disse que a mediação estava indo extremamente bem da nossa perspectiva. A credibilidade de Troy estava destruída e seu advogado sabia disso. Richard esperava que eles aceitassem meus termos de custódia, em vez de arriscar ir ao tribunal, onde um juiz ouviria sobre as filmagens de segurança de Keith e o padrão de Troy de abandonar sua família durante emergências. Ele disse que o advogado de Troy era competente o suficiente para reconhecer uma posição perdedora quando via uma. Perguntei o que aconteceria se Troy se recusasse a aceitar termos razoáveis. Richard disse que iríamos ao tribunal, apresentaríamos todas as nossas evidências e deixaríamos um juiz decidir, mas ele estava confiante de que o advogado de Troy aconselharia contra essa estratégia. Terminamos de comer e voltamos para o escritório da mediadora. Troy e seu advogado já estavam na sala de espera quando chegamos. Troy não olhava para mim. A mediadora nos chamou de volta para a sala de conferências às 13h15. Antes que ela pudesse começar a falar, o advogado de Troy solicitou uma conversa privada com Richard. Os 2 advogados saíram para o corredor e fecharam a porta atrás deles. Troy olhou para a mesa. Eu sentei perfeitamente imóvel e esperei. A mediadora fez anotações em seu laptop. 20 minutos se passaram em quase silêncio, exceto pelo som dela digitando. Finalmente a porta se abriu e ambos os advogados voltaram. O advogado de Troy parecia resignado ao se sentar ao lado de seu cliente. Richard sentou-se ao meu lado com uma expressão completamente neutra. O advogado de Troy anunciou que aceitariam a custódia primária comigo e visitação padrão para Troy. O rosto de Troy ficou vermelho e ele começou a protestar, mas seu advogado o interrompeu com um olhar firme. A mediadora perguntou se ambas as partes concordavam em prosseguir com os arranjos de custódia. Eu disse que sim imediatamente. Troy hesitou por vários segundos longos antes que seu advogado sussurrasse algo para ele e ele finalmente assentisse. A mediadora puxou um calendário e começou a trabalhar em um cronograma de visitação. Ela propôs que Troy ficasse com Nate a cada 2 fins de semana, de sexta à noite até domingo à noite, mais uma visita para jantar durante a semana. Troy tentou argumentar que queria mais tempo, que merecia custódia igual como o pai de Nate. Seu advogado se inclinou e falou baixo, mas com firmeza em seu ouvido. O maxilar de Troy se contraiu, mas ele parou de argumentar. A mediadora me perguntou se o cronograma proposto era aceitável. Eu disse que sim, desde que Troy buscasse e deixasse Nate no horário e me desse 24 horas de aviso se precisasse cancelar uma visita. A mediadora adicionou essas condições ao acordo. Ela digitou tudo em seu laptop e imprimiu 2 cópias para revisarmos. Leu todo o documento cuidadosamente antes de passá-lo para mim. Eu examinei as páginas e tudo parecia correto. Troy assinou sua cópia sem lê-la. Assinei a minha e datei no final. A mediadora recolheu ambos os documentos e disse que os arquivaria no tribunal até o final da semana.
Caminhando para o meu carro após a mediação, senti algo sair do meu peito que eu nem sabia que estava carregando. As mentiras de Troy finalmente o alcançaram de uma maneira que ele não pôde se livrar conversando. Uma mediadora e seu próprio advogado o ouviram tentar justificar o abandono de sua família e a remoção de equipamentos de segurança de nossa casa. Eles viram através de cada desculpa e explicação estratégica que ele ofereceu. O acordo de custódia me deu exatamente o que eu queria, enquanto Troy recebeu a visitação padrão mínima que qualquer pai sem custódia recebe. Sentei no meu carro por vários minutos antes de ligar o motor, apenas respirando e deixando a realidade afundar. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de Lorraine perguntando como foi. Respondi que consegui a custódia primária e contaria tudo a ela mais tarde. Ela respondeu imediatamente com 3 emojis de taças de champanhe e disse que me levaria para comemorar. Lorraine me pegou às 19 horas daquela noite e nos levou a um restaurante agradável no centro, com guardanapos de pano e taças de vinho reais em vez das baratas que costumávamos usar em casa. Pedimos uma garrafa de vinho e brindamos. Lorraine me disse que estava orgulhosa de quão forte eu me tornei nos últimos anos. Ela disse que me ver fazer aulas de defesa pessoal, instalar sistemas de segurança e finalmente enfrentar a manipulação de Troy mostrou verdadeira coragem. Eu disse a ela que não me sentia particularmente corajosa. Apenas me cansei de ter medo e comecei a fazer algo a respeito. Ela disse que é exatamente isso que é coragem. Conversamos sobre a mediação e rimos do advogado de Troy tentando usar minhas preparações de segurança contra mim. Lorraine disse que qualquer pessoa razoável veria essas escolhas como paternidade responsável, especialmente depois que fomos realmente roubados. Percebi que ela estava certa sobre outra coisa também. Eu não era a mesma pessoa que se casou com Troy há 7 anos. Aquela versão de mim acreditava em suas histórias sobre ser o homem da casa e proteger sua família. Esta versão sabia a verdade e se recusava a fingir o contrário. Troy exerceu seu primeiro fim de semana de visitação 2 semanas depois. Ele chegou às 18 horas na sexta-feira para buscar Nate. Nosso filho desceu as escadas com sua pequena mochila cheia de brinquedos e seu elefante de pelúcia favorito. Nate me abraçou e caminhou para o carro de Troy sem qualquer hesitação ou preocupação. Troy colocou a mochila no porta-malas e foi embora. Observei até que as luzes traseiras desaparecessem na esquina. A casa parecia estranha sem o barulho e a energia constantes de Nate. Fiz o jantar e comi na mesa da cozinha em vez de no sofá, como costumava fazer quando Troy ainda morava aqui. Depois do jantar, fiz uma limpeza profunda em todo o andar de baixo, esfregando o chão da cozinha de joelhos e limpando cada superfície da sala de estar. No sábado de manhã, limpei os banheiros do andar de cima e aspirei todos os quartos. Lavei todas as janelas da casa até brilharem. Reorganizei os armários e joguei fora 3 sacos de lixo com roupas velhas e pertences de Troy que ele nunca voltou para buscar. No domingo à tarde, a casa parecia completamente minha de uma maneira que nunca tinha sido antes. Troy devolveu Nate no domingo à noite às 18 horas em ponto. Nate entrou pela porta da frente falando sobre jogar videogame o fim de semana todo, comer pizza no jantar nas 2 noites e ficar acordado depois da hora de dormir para assistir desenhos. Troy ficou na porta parecendo exausto. A camisa dele tinha uma mancha na frente e o cabelo estava espetado em direções estranhas. Perguntei se tudo correu bem. Troy disse que foi bom, apenas cansativo. Percebi que ele nunca teve que realmente cuidar sozinho por 2 dias inteiros antes. Quando éramos casados, eu cuidava de todas as refeições, rotinas de dormir e entretenimento. De Nate enquanto Troy assistia televisão ou trabalhava em seu laptop. Agora ele estava descobrindo o que realmente significava ser responsável por uma criança de 4 anos sem ninguém para ajudar. Nate correu para cima para guardar seus brinquedos. Troy demorou-se na porta por um momento como se quisesse dizer algo, depois apenas se virou e voltou para o carro. Fechei a porta e tranquei atrás dele. 3 meses após nossa separação, Richard ligou para discutir as negociações financeiras. Ele explicou que precisávamos decidir o que fazer com a casa. As opções eram eu comprar a metade de Troy, vender a casa e dividir os lucros, ou deixar Troy comprar minha metade. Ele perguntou qual opção eu preferia. Eu disse que queria ficar com a casa, se possível. Era onde Nate cresceu, onde todos os seus amigos moravam e onde ele se sentia seguro. Richard disse que mandaria avaliar a casa e calcularia quanto eu precisaria pagar a Troy por sua parte. Ele me avisou que poderia ser caro e perguntou se eu tinha economias ou acesso a fundos. Eu disse a ele que estava guardando dinheiro nos últimos 3 anos, desde que Troy nos abandonou durante a primeira invasão. Richard disse que me enviaria os números assim que os tivesse, e poderíamos decidir como proceder. Encontrei-me com uma consultora financeira na semana seguinte, em seu escritório no centro. Ela era uma mulher na casa dos 50 anos com cabelos grisalhos presos em um coque arrumado. Trouxe todos os meus documentos financeiros, incluindo extratos bancários, contra-cheques e informações sobre minhas contas de aposentadoria. Ela revisou tudo cuidadosamente e fez perguntas sobre minhas despesas mensais e renda. Após cerca de 40 minutos de cálculos, ela olhou para cima e me disse que eu poderia comprar a metade de Troy se refinanciasse a hipoteca. Os pagamentos mensais seriam mais altos do que eu estava pagando agora, mas ainda administráveis com meu salário. Ela disse que a casa seria inteiramente minha, sem laços remanescentes com Troy. Pedi a ela para me orientar no processo de refinanciamento e quais documentos eu precisaria. Ela imprimiu uma lista de verificação e explicou cada passo. Saí do escritório dela com uma pasta, cheia de papéis e um plano claro para seguir em frente. A casa seria minha, completamente minha, sem mais propriedades compartilhadas ou conexões financeiras com o homem que foi embora e deixou sua família para trás.
Richard me ligou 2 dias depois com a notícia de que o advogado de Troy havia respondido à oferta de compra. Troy estava se recusando a assinar. Richard leu a carta pelo telefone, onde o advogado de Troy alegava que a casa pertencia a ambos igualmente e eu não podia forçá-lo a sair de sua própria propriedade. Perguntei a Richard quais eram nossas opções. Ele explicou que poderíamos levar ao tribunal e forçar uma venda, onde nenhum de nós conseguiria o que queria, ou poderíamos esperar Troy perceber que não tinha escolha melhor. Richard disse que ligaria para o advogado de Troy e explicaria a realidade da situação em termos que Troy não pudesse ignorar. Na manhã seguinte, Richard agendou uma teleconferência com a presença do advogado de Troy. Richard apresentou os números mostrando que forçar uma venda custaria a ambos milhares em taxas de corretagem e custos de fechamento. Ele explicou que minha oferta dava a Troy o valor justo de mercado por sua metade, sem nenhum incômodo ou despesa. O advogado de Troy nos colocou em espera por 10 minutos enquanto conversava com Troy em particular. Quando voltaram à linha, o advogado de Troy disse que seu cliente aceitaria os termos de compra. Ouvi a voz de Troy ao fundo dizendo algo sobre não ter escolha, e seu advogado rapidamente silenciou o lado deles. Richard disse a eles que redigiria a papelada e enviaria para revisão até o final da semana. Desliguei e sentei à mesa da cozinha sentindo que podia finalmente respirar corretamente pela primeira vez em meses. Liguei para o banco naquela tarde para iniciar o processo de refinanciamento. A funcionária de empréstimos me guiou pela solicitação e agendou uma avaliação para a semana seguinte. Ela disse que o processo levaria cerca de 6 semanas do início ao fim. Reuni todos os documentos que ela solicitou e os organizei em uma pasta naquela noite. A avaliação aconteceu em uma manhã de terça-feira. O avaliador passou 2 horas medindo cômodos e tirando fotos enquanto eu esperava na cozinha bebendo café. Ele saiu sem me dizer os resultados, mas o banco ligou 3 dias depois para dizer que a casa foi avaliada exatamente no valor que precisávamos. Minha solicitação de refinanciamento avançou. Richard me enviou a papelada de compra para revisão. Li cada página 2 vezes, verificando se todos os termos correspondiam ao que concordamos. A parte de Troy seria paga com os recursos do meu refinanciamento no dia em que fechássemos. O nome dele seria removido da escritura e da hipoteca. A casa seria apenas minha. Assinei os papéis e os enviei de volta para Richard. Troy assinou suas cópias no escritório de seu advogado no mesmo dia. 4 meses após pedir o divórcio, sentei na sala de conferências do banco assinando meu nome no que pareciam ser 100 páginas diferentes. A funcionária de empréstimos explicou cada documento enquanto eu assinava. O papel final era a escritura mostrando meu nome, como única proprietária. Ela carimbou com seu selo de tabeliã e me entregou uma cópia. Saí do banco segurando aquela escritura e entrei no meu carro antes de me permitir chorar. Eram lágrimas boas, o tipo que vem quando algo pelo qual você trabalhou finalmente acontece. Dirigi direto para a casa de Lorraine e mostrei a ela a escritura. Ela me abraçou, com tanta força que eu não conseguia respirar e disse que estava orgulhosa de mim. Liguei para Kira da garagem de Lorraine e disse que a casa era oficialmente minha. Ela gritou, tão alto que tive que afastar o telefone do ouvido. Naquele sábado à noite, Lorraine e Kira vieram com 2 garrafas de vinho e um bolo que dizia "Parabéns", em glacê azul. Sentamos na minha sala de estar agora, e brindamos aos novos começos. Kira perguntou se parecia diferente saber que a casa era completamente minha. Eu disse que parecia mais leve de alguma forma, como se um peso que eu não sabia que estava carregando tivesse finalmente sido levantado. Lorraine riu e disse que Troy provavelmente pensou que eu não conseguiria pagar a hipoteca sem ele. Kira disse que esperava que ele estivesse em algum lugar agora, percebendo o quão errado estava sobre mim. Terminamos as 2 garrafas de vinho e a maior parte do bolo. Elas foram embora por volta da meia-noite, e eu caminhei por todos os cômodos da casa, apagando as luzes. Cada cômodo parecia mais meu do que nunca. Nate se adaptou à nossa nova rotina mais rápido do que eu esperava. Ele tinha seu próprio quarto aqui e um quarto menor no apartamento de Troy. Ele nunca reclamou de ir e vir. Percebi que ele parecia mais calmo durante as semanas após a mudança de Troy. A tensão que costumava encher nossa casa quando Troy estava em casa desapareceu. Nate parou de ter pesadelos sobre bandidos invadindo. Ele dormia a noite toda em sua própria cama, sem precisar vir dormir entre nós. Certa manhã, enquanto eu preparava o café da manhã dele, ele me disse que gostava mais quando éramos só nós em casa. Perguntei por quê, e ele disse que a casa parecia mais feliz agora. Ele nunca perguntou quando o papai voltaria a morar conosco. 3 semanas depois que a casa se tornou oficialmente minha, Troy buscou Nate para sua visita de fim de semana. Ele ficou na porta mais tempo do que o normal enquanto Nate corria para pegar sua mochila. Troy mencionou casualmente que havia começado a ver alguém novo. O nome dela era Jennifer, e ela trabalhava no escritório dele. Eu disse a ele que isso era legal, e esperava que desse certo para ele. O rosto dele fez uma coisa estranha, onde seu sorriso congelou e depois caiu. Ele claramente esperava uma reação diferente. Ele disse que Jennifer era realmente ótima, e eles tinham muito em comum. Eu disse que isso parecia maravilhoso, e perguntei se ele precisava de mais alguma coisa, porque eu tinha planos. Ele saiu parecendo confuso e um pouco irritado. Nate voltou com sua mochila e me deu um abraço antes de correr para o carro de Troy. Na semana seguinte foi a reunião de pais e mestres de Nate na pré-escola. Cheguei 15 minutos adiantada e sentei no corredor esperando minha vez. Troy deveria vir, mas mandou uma mensagem 1 hora antes dizendo que não poderia ir por causa do trabalho. A professora me chamou e nos sentamos em uma pequena mesa coberta com as artes de Nate. Ela puxou uma pasta com os trabalhos escolares dele e me mostrou seu progresso. Então ela sorriu e disse que Nate falava de mim constantemente na aula. Ela disse que ele contou a todas as outras crianças que sua mãe era muito forte e podia lutar contra bandidos. Ele anunciou durante a hora da rodinha que eu podia consertar qualquer coisa que quebrasse em nossa casa.
A professora disse que nunca tinha visto uma criança tão orgulhosa de seu pai ou mãe. Meus olhos se encheram de lágrimas e tive que olhar para a mesa por um minuto. Ela me entregou um lenço e disse que eu estava claramente fazendo algo muito certo. Agradeci e saí da reunião sentindo que meu coração poderia explodir. 6 meses depois que pedi o divórcio, Richard me ligou em uma manhã de terça-feira enquanto eu me arrumava para o trabalho. Ele disse que o divórcio era definitivo. O juiz havia assinado os papéis e estava oficialmente feito. Eu não era mais casada com Troy. Agradeci a Richard por tudo o que ele tinha feito e desliguei o telefone. Fiquei no meu quarto segurando meu telefone e esperando sentir algo grande. Em vez disso, apenas senti alívio, como se alguém tivesse aberto uma janela em um quarto abafado. Fui para o trabalho e tive um dia completamente normal. Naquela noite, fiz o jantar para Nate e o ajudei com um quebra-cabeça. Assistimos a um desenho antes de dormir e o coloquei na cama como sempre. Nada parecia diferente porque minha vida já havia mudado meses atrás, quando decidi parar de aceitar a versão da realidade de Troy. 3 meses depois, Troy me ligou em uma tarde de sábado. A voz dele parecia diferente, menor de alguma forma. Ele disse que Jennifer havia terminado com ele na semana anterior. Ele queria falar sobre nós e o que costumávamos ter juntos. Eu disse a ele que não havia mais nós, e não havia há muito tempo. Ele disse que tivemos bons anos juntos antes que tudo desse errado. Lembrei-o de que tivemos um casamento onde ele mentia constantemente sobre quem era e o que tinha feito. Eu disse que estava muito mais feliz agora do que jamais fui com ele. Ele tentou argumentar, mas eu disse que tinha que ir, e desliguei. Ele não ligou de volta. 2 semanas após essa conversa, minha chefe me chamou em seu escritório. Pensei que estava em apuros por algo, mas ela sorriu e me disse para sentar. Ela disse que a empresa estava criando uma nova posição de liderança de equipe e queria oferecê-la a mim. A promoção vinha com um aumento significativo e mais responsabilidade. Ela disse que notou que minha confiança e habilidades de liderança melhoraram drasticamente no último ano. Perguntou se eu estava interessada. Eu disse sim antes mesmo que ela terminasse de explicar os detalhes. Saí do escritório dela e mandei uma mensagem para Lorraine e Kira com a novidade. Ambas responderam com emojis de comemoração e exigiram que saíssemos para celebrar naquele fim de semana. Busquei Nate na creche naquela tarde e disse a ele que a mamãe ganhou uma promoção no trabalho. Ele perguntou o que isso significava e expliquei que significava que fiz um bom trabalho e agora teria um trabalho mais importante para fazer. Ele disse que sabia que eu era boa no meu trabalho porque eu era boa em tudo. Eu o abracei forte e nos levei para nossa casa, aquela que era completamente nossa, onde estávamos construindo uma vida que não tinha nada a ver com as mentiras de Troy ou sua versão de quem eu deveria ser. Uma semana após minha promoção, Kira me puxou, de lado depois da aula, e perguntou se eu queria ajudar a ensinar a sessão de defesa pessoal para iniciantes nas manhãs de sábado. Ela disse que as novas alunas sempre perguntavam sobre mim e queriam saber minha história. Ela me disse que eu era uma inspiração para elas, e achava que ter minha assistência faria uma diferença real. Concordei sem pensar 2 vezes. Naquele primeiro sábado, fiquei na frente de 12 mulheres que pareciam exatamente como eu há 3 anos, nervosas e inseguras, mas determinadas a aprender. Mostrei a elas golpes e bloqueios básicos, enquanto Kira corrigia. A forma delas, uma mulher me perguntou por que comecei a treinar, e contei a verdade sobre Troy nos deixar durante a invasão. Observei seus rostos mudarem ao perceberem que eu não era apenas uma pessoa fitness ensinando movimentos. Eu era alguém que realmente precisou dessas habilidades. Depois da aula, 3 delas me agradeceram e disseram que ouvir minha história as fez se sentirem menos sozinhas. Dirigi para casa sentindo que havia encontrado algo que eu deveria fazer. No fim de semana seguinte, Troy deveria buscar Nate na sexta-feira à noite, mas mandou uma mensagem às 16 horas dizendo que surgiu algo no trabalho e ele não poderia ir. Nate deu de ombros quando contei a ele e perguntou se seu amigo da creche poderia vir dormir aqui. Liguei para a mãe do amigo e organizei tudo. 2 semanas depois, Troy cancelou novamente com a mesma desculpa sobre trabalho. Nate mal olhou do seu livro de colorir quando contei. Ele apenas perguntou se podíamos fazer panquecas no café da manhã e assistir desenhos a manhã toda. Eu disse que sim, e percebi que meu filho estava completamente bem sem a presença do pai. Ele parou de perguntar quando o papai viria e parou de falar sobre as visitas, a menos que eu tocasse no assunto primeiro. 8 meses depois de pedir o divórcio, eu estava empurrando meu carrinho pelo supermercado quando vi Troy na seção de hortifruti com uma mulher que não reconheci. Ele havia engordado pelo menos mais uns 10 quilos e seu rosto parecia inchado e cansado. A mulher ao lado dele era jovem, talvez na casa dos 20 anos, e continuava olhando para o telefone enquanto Troy escolhia maçãs. Eu estava usando minhas roupas de ginástica depois de ensinar uma aula matinal e me sentia forte, saudável e completamente indiferente ao vê-lo. Troy olhou para cima e fez contato visual comigo através dos vegetais. Sua expressão mudou de surpresa para algo como constrangimento. Ele se aproximou com a mulher o seguindo e tentou iniciar uma conversa sobre como eu parecia bem. Agradeci e continuei colocando produtos no meu carrinho. Ele apresentou a mulher como Jennifer e ela me deu um sorriso tenso que não alcançou seus olhos. Troy começou a falar sobre o tempo e perguntar sobre Nate de uma maneira casual falsa, que deixava claro que ele estava atuando para Jennifer. Ela checou o telefone novamente e tocou o braço dele dizendo que precisavam ir. Troy assentiu e disse que foi bom me ver. Acenei e disse para terem um bom dia, depois voltei às minhas compras. Não senti absolutamente nada sobre o encontro, exceto talvez um pouco de alívio por ele ser problema de outra pessoa agora. Terminei minhas compras e dirigi para casa pensando no que fazer para o jantar, e Troy não passou pela minha cabeça novamente. No mês seguinte, Nate começou o jardim de infância, e fui à orientação de pai sozinha porque Troy esqueceu. Ele me enviou uma mensagem 2 horas depois que terminou pedindo desculpas e dizendo que o trabalho estava uma loucura.
Sentei na sala de aula com os outros pais enquanto a professora explicava o currículo e a programação diária. Uma mãe ao meu lado perguntou se meu marido não pôde ir, e eu disse que era divorciada. Ela assentiu como se entendesse. E não fez mais perguntas. Os outros pais naturalmente assumiram que eu era mãe solteira, e não me incomodei em explicar a situação porque era basicamente verdade de qualquer maneira. Eu estava fazendo tudo, sozinha há anos, mesmo quando Troy morava na casa. A orientação terminou e recolhi os papéis e formulários para preencher em casa. Nate correu até mim no corredor, animado com sua nova sala de aula. E seu escaninho com o nome dele. Peguei a mão dele e caminhamos para o carro juntos, apenas nós dois como sempre. Naquele fim de semana, arrumei nossas malas e levei Nate para a praia a 2 horas de distância. Pegamos um quarto de motel barato bem na frente da água e passamos o sábado construindo castelos de areia e coletando conchas. Nate corria de um lado para o outro da água, carregando baldes de areia molhada para o nosso castelo. Ele encontrou uma concha espiral perfeita e me mostrou como se tivesse descoberto um tesouro. Comemos pizza no jantar e caminhamos na praia ao pôr do sol. De volta ao quarto, Nate espalhou todas as suas conchas na cama e me disse que aquelas foram as melhores férias de todas porque estávamos felizes. Coloquei-o na cama e sentei na minha olhando as conchas, que ele havia organizado por tamanho. Senti algo se acalmar no meu peito, um tipo de paz que eu não sentia há anos. Na semana seguinte, Lorraine veio tomar café e me disse que eu parecia uma pessoa completamente diferente do que era há um ano. Ela disse que eu estava mais confiante, mais em paz, mais eu mesma. Pensei nas palavras dela depois que ela saiu e percebi que ela estava certa. Finalmente me sentia como a pessoa que eu sempre deveria ser, antes de passar anos tentando gerenciar o ego de Troy e proteger seus sentimentos. Eu havia construído uma vida que era minha, não uma que girava em torno das mentiras e inseguranças de outra pessoa. Olhei em volta da minha casa com suas novas fechaduras e sistema de segurança e senti orgulho de tudo que criei. 2 dias depois, Troy ligou enquanto eu preparava o jantar. Ele perguntou se poderíamos conversar sobre reduzir a pensão alimentícia porque estava passando por dificuldades financeiras. Eu disse a ele para contatar Richard e desliguei. Richard me ligou na manhã seguinte e disse que havia revisado os registros financeiros de Troy, que ele era obrigado a fornecer. Richard explicou que os gastos de Troy com entretenimento e jantares na verdade aumentaram nos últimos meses, não suas despesas necessárias. Richard disse ao advogado de Troy que a resposta era não e me enviou um e-mail confirmando tudo. Respondi com um agradecimento e voltei ao trabalho sem pensar mais no assunto. 10 meses após pedir o divórcio, eu estava ensinando minha aula regular de defesa pessoal na quarta-feira à noite, quando uma nova aluna mencionou durante o aquecimento que seu marido continuava falando em protegê-la, mas nunca fazia nada prático sobre segurança doméstica. Ela disse que ele apenas fazia promessas e dizia para ela não se preocupar. Compartilhei minha história sobre Troy e a invasão e seu padrão de falar muito, mas não fazer nada. Depois da aula, a nova aluna me agradeceu e disse que ouvir aquilo a ajudou a ver sua situação com mais clareza. 2 outras mulheres vieram e me agradeceram por ser honesta sobre o que passei. Dirigi para casa sentindo que minha experiência estava realmente ajudando as pessoas, transformando algo terrível em algo útil. Na segunda-feira seguinte, Kira me chamou em seu escritório antes da aula começar. Ela me ofereceu uma posição permanente como instrutora assistente na academia. O pagamento não era muito, talvez $300 por mês, mas era um trabalho gratificante que se encaixava perfeitamente com meu emprego principal e a agenda de Nate. Aceitei imediatamente, e Kira sorriu, e disse que sabia que eu seria perfeita para isso. Ensinei minha aula naquela noite como instrutora oficial, e senti como se outra peça da minha nova vida tivesse se encaixado. Passei a semana seguinte, desenvolvendo a ideia de um workshop de plano de segurança. Chamei de Básicos de Segurança Familiar e o projetei em torno de passos práticos que os pais poderiam tomar sem precisar de anos de treinamento. O primeiro panfleto foi colocado na academia na segunda-feira de manhã. Na quarta-feira à tarde, Kira me disse que 12 pessoas haviam se inscrito. Adicionei uma segunda sessão para a semana seguinte e essa encheu também. O primeiro workshop aconteceu em uma manhã de sábado na sala de conferências da academia. Os pais chegaram com cadernos e expressões preocupadas. Ensinei-lhes como criar rotas de fuga, onde posicionar telefones para emergências, como praticar com crianças sem assustá-las. Uma mãe na fileira de trás perguntou o que fazer se o marido se recusasse a levar a segurança a sério. Eu disse a ela para se preparar de qualquer maneira e garantir que seus filhos conhecessem o plano. Várias pessoas me agradeceram depois e 3 perguntaram quando seria a próxima sessão. Naquela noite, Nate subiu na cama e pediu para eu checar embaixo dela por monstros, como sempre. Olhei e disse que estava limpo. Ele puxou o cobertor e disse que gostava da nossa casa porque sabia o que fazer se algo assustador acontecesse. Perguntei o que ele queria dizer. Ele explicou que alguns de seus amigos na escola não tinham planos especiais como os nossos. Eles não sabiam sobre o local seguro, no banheiro ou como pedir ajuda. Ele disse que se sentia sortudo por eu ter ensinado tudo a ele. Beijei sua testa e disse que sempre garantiria que ele estivesse seguro. Depois que ele adormeceu, sentei na minha cama e senti algo quente no peito que não tinha nada a ver com Troy, ou o divórcio ou provar nada. Era apenas sobre ser o pai, mãe, que Nate precisava. 3 dias depois, eu estava fazendo o jantar quando alguém bateu na porta da frente. Olhei pelo olho mágico e vi Troy parado na varanda. Ele não tinha ligado ou mandado mensagem. Abri a porta, mas não o convidei para entrar. Ele disse que queria falar sobre nós e se tínhamos cometido um erro ao nos divorciar. Eu disse a ele que não havia mais nós. Havia apenas um acordo de coparentalidade e ele precisava ligar, antes de aparecer.
Ele deu um passo mais perto e disse que devíamos pelo menos discutir isso. Lembrei-lhe que ele precisava ligar primeiro e comecei a fechar a porta. Ele colocou a mão contra ela e disse que éramos bons juntos uma vez. Parei a porta e olhei para ele. Eu disse a ele que nunca fomos bons juntos. Ele me abandonou e ao nosso filho durante uma invasão domiciliar. Ele deixou uma criança de 4 anos enfrentar um invasor enquanto fugia de carro. Ele ficou lá por alguns segundos sem dizer nada. Então ele abaixou a mão e voltou para o carro. Fechei a porta, tranquei e voltei a fazer o jantar. Nate perguntou quem estava na porta e eu disse que ninguém importante. A marca de um ano chegou em uma terça-feira. Eu estava dando 3 aulas por semana na academia agora. Meu trabalho principal me deu outro aumento. Nate estava feliz e indo bem no jardim de infância. Olhei em volta da minha casa naquela manhã, antes do trabalho, e percebi que minha vida era exatamente o que eu a construí para ser. Cada escolha que fiz foi minha. Cada decisão serviu a mim e a Nate. Troy existia apenas como uma obrigação de fim de semana e um pagamento de pensão alimentícia. 2 semanas depois, Troy ligou e perguntou se podia levar Nate por uma semana inteira durante as férias de verão. Foi a primeira vez que ele solicitou tempo prolongado de paternidade. Perguntei a Nate se ele queria ir, e ele ficou animado com o parque aquático que Troy mencionou. Concordei com a semana e usei o tempo para visitar Lorraine. Quando Nate voltou, falou sobre os toboáguas e a piscina do hotel. Ele também disse que sentiu minha falta em nossa casa. Troy admitiu, enquanto carregava a bolsa de Nate para o meu carro, que ser pai sozinho por uma semana foi mais difícil do que ele esperava. Sorri e agradeci por trazer Nate para casa. Uma mulher do centro comunitário me ligou no dia seguinte. Ela perguntou se eu estaria interessada em ensinar workshops de defesa pessoal para seus programas extracurriculares. O pagamento seria decente e poderia levar a mais oportunidades de ensino. Eu disse a ela que estava muito interessada e agendamos uma reunião. Naquele outono, Nate e eu começamos a criar nossas próprias tradições de feriado. Decoramos biscoitos juntos com glacê demais. Escolhemos nossa árvore de Natal no lote da rua de baixo. Fizemos chocolate quente e assistimos filmes nas noites de sexta-feira. Nate nunca mencionou sentir falta de como as coisas costumavam ser com Troy. Ele parecia feliz com o que tínhamos agora. No aniversário da noite em que Troy se escondeu no armário, eu estava dando minha aula noturna na academia. Estávamos trabalhando em posturas defensivas e eu estava demonstrando o posicionamento correto dos pés. No meio da aula, percebi que não pensava em Troy há dias. Minha vida não era mais sobre o que ele fez ou deixou de fazer. Era sobre a pessoa forte e capaz que me tornei e o lar seguro e feliz que construí para meu filho e para mim.